Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, neste 16º domingo do tempo comum, a palavra de Deus nos fala desta realidade das ovelhas sem pastor, já anunciada pelo profeta Jeremias. Não se trata, obviamente, de ovelhas sem pastor, mas se trata de uma outra realidade mais profunda, dos pastores que deixam as ovelhas se perderem. Tantas vezes o Senhor já havia anunciado pelos profetas que enviaria os profetas, porque aqueles que deviam pastorear o rebanho ou não o faziam, ou o faziam de modo errado, preocupados com outras coisas e não com a salvação do rebanho. Quantas vezes o Senhor teve que clamar pelos profetas dizendo: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Conhecimento da lei de Deus, conhecimento de quem é Deus e de quem é a função única e necessária de ensinar a lei de Deus e sobre o próprio Deus, dos pastores, daqueles homens a quem Deus chamou para cuidar de seu rebanho. A reclamação de Deus contra os maus pastores, junto ao profeta Jeremias, diz: ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem. Dois crimes graves que cometem aqueles pastores que não estão preocupados com as ovelhas: deixam perder-se e dispersar. Quando nós vamos olhar neste mundaréu imenso de seitas que temos por aí, podemos ver que todos que ali estão, ou a grande maioria, foram batizados como católicos, mas dispersaram da igreja, ou foram dispersados porque não foram acolhidos. Se fala muito hoje em empatia e acolhimento, e se entende essas duas palavras como uma forma muito contemporânea, ou seja, uma forma muito boboca, muito idiota. Acolhimento significa abraçar e beijar todo mundo que entra na igreja, e empatia significa compactuar com o pecado alheio e não dizer nada quando a ovelha se está se extraviando. Não é esse o acolhimento, e não é esta a empatia, e muito menos é este o ensinamento que nos foi dado como pastores da igreja para ensinar. O ensinamento que nos foi dado é aquele que nos veio pelos apóstolos. Por isso nós somos a igreja do Senhor. Nós não podemos mitigar ou diminuir a doutrina do Senhor e querer adaptá-la ao gosto ou como se fosse um cardápio para cada um. Isso fazem as seitas. Isso fazem aqueles que vivem já desigrejados. Não. Nós temos que dizer de forma bem clara e bem séria: esta é a lei do Senhor. Assim o Senhor espera de ti. Para quê? Para que a ovelha se salve, não se perca. E para que não se disperse também, para que não vá procurar outras pastagens contaminadas que vão adoecê-la e levá-la à morte física e espiritual. E então, quando o Senhor, na Sagrada Escritura, levanta o ai, e nós vemos isso muitas vezes, não só entre os profetas, mas também nosso Senhor Jesus Cristo fala muitas vezes este ai, antes das frases. Ai dos pastores que fazem isso, que negligenciam o seu trabalho. E então vem toda a responsabilização sobre os pastores. Vós dispersastes o meu rebanho, afugentastes e não cuidastes dele. Então eu irei castigar a malícia das vossas ações. E aqui vem, o castigo do Senhor não vem só sobre os pastores, mas também sobre as ovelhas. Aquelas ovelhas que também se extraviaram por culpa própria. E então, o Senhor diz que nada está perdido.
porque Ele mesmo vai reunir as suas ovelhas de todos os lugares distantes. Vai reuni-las em seus campos para que elas se reproduzam e multipliquem. E mais ainda, o Senhor vai suscitar novos pastores para que apacentem estas ovelhas. E estas ovelhas não mais sofrerão com medo e angústia, e nenhuma delas se perderá. Então vem aquela outra cláusula muito comum na Sagrada Escritura: eis que virão dias. O Senhor primeiro ameaça com o ai, depois diz o castigo, e depois diz: eis que virão dias. Ou seja, a coisa vai mudar. Eis que virão dias que farei nascer o descendente de Davi, e ele trará estes novos pastores, e ele trará a sua igreja, e ele será chamado Senhor Nossa Justiça. Quem é este? Nosso Senhor Jesus Cristo, que foi suscitado da raça de Davi para congregar todas as ovelhas dispersas de Israel, e mais ainda, congregar até aquelas ovelhas que não pertencem ao povo hebreu. E o primeiro mandamento do Senhor aos discípulos e apóstolos é: ide por todo o mundo. Primeiro ele diz a eles em privado: evangelizem o povo. Como o povo hebreu não os recebeu, então vão por toda a terra, congreguem todos nós, graças a este mandato do Senhor e o fiel cumprimento dos apóstolos, nós chegamos a fazer parte das ovelhas do Senhor. Esta é a grande graça que recebemos. É isto que São Paulo nos explica neste pequeno trecho da carta aos Efésios que ouvimos. Nós que estávamos longe, nós fomos tornados próximos pelo sangue de Cristo. Cristo é a unidade que congrega todas as ovelhas de todas as partes do mundo. E o que é que nos une? O que é que faz a unidade da Igreja do Senhor? O que é que faz a unidade das ovelhas entre si? Não são os ritos litúrgicos, nós sabemos que na Igreja temos diversos ritos litúrgicos, não é a língua, não é a nossa cor, não é o nosso tamanho, nem nosso peso, não é a nossa inteligência, nem o nosso pouco estudo. Nada disso é o que nos congrega, nada disso é o que me faz e o que te faz ser católico, tão católico quanto um chinês, um africano ou qualquer outra raça do gênero humano. O que nos faz ser um em Cristo é o sangue dele derramado na cruz. É na sua carne, de São Paulo, que foi destruído o muro da separação, a inimizade. E então São Paulo diz: ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Aqui alguém pode achar estranho, porque nosso Senhor Jesus Cristo disse: eu não vim para abolir a lei e os profetas. De fato, ele não aboliu a lei de Deus, ele aboliu a lei mosaica, a lei que era um jugo para os judeus, que era um peso. E ele destruiu aqueles mandamentos e decretos que todo judeu tinha que observar, pelo menos 613. Isto nosso Senhor Jesus Cristo aboliu, estes mandamentos e decretos da lei judaica, não da lei de Deus. E então diz: já não importa se nós somos judeus ou pagãos, ou éramos pagãos, ou quem quer que seja, Cristo, por seu sangue na cruz, nos aproximou para criar um homem novo que vive na paz. E é isso que nós ouvimos também no Salmo. Este Salmo tão conhecido, que é o Senhor, o pastor que me conduz. Este Senhor que me faz caminhar entre águas repousantes e pastagens férteis. Este Senhor que com seu bastão e seu cajado me dão a segurança. Este Senhor que me protege quando tenho que passar pelo vale tenebroso. Este Senhor que põe a nossa mesa diante do inimigo. Este Senhor que nos dá já a felicidade nesta vida. Este Senhor que nos congrega em seu sangue, em uma única
unidade. Nós não vivemos dispersos, nós vivemos unidos pelo sangue do Senhor. É na imolação do seu corpo, no derramamento de seu sangue, que nós encontramos a unidade. É na obediência à lei de Deus que encontramos a unidade. É também na oração contínua da igreja uns pelos outros, especialmente nestes tempos em que a igreja do Senhor padece de tantos sofrimentos, perseguições e angústias. É o que nós ouvimos também deste povo que o Senhor encontrou quando caminhava entre nós. Ele viu este povo, teve compaixão deste povo, e como é que nos explica São Marcos? O Senhor olhou para eles e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Alguém pode perguntar, mas não havia quem pastoreasse o povo? Sim, havia. Os doutores da lei, os mestres do templo, os chefes das sinagogas, mas eles já não ensinavam o caminho reto para Deus. E eles estão cegos pelo poder, pela riqueza e pelos prazeres, não reconheceram o Filho de Deus. E quantas vezes Jesus dizia para eles: vocês colocam cargas pesadas sobre os ombros do povo, cargas que vocês não querem mover nem com um dedo. Quantas leis que o templo e a sinagoga exigiam, e quantas leis de impureza inventaram, e o povo ia se afastando de Deus. Não de Deus, mas da religião. Assim também, este recado, porque a palavra de Deus nos dá recado. Este recado nos dias de hoje fala, neste domingo, especialmente a nós, sacerdotes, padres e bispos. Fala especialmente para nós, que muitas vezes não temos paciência com o povo de Deus, que muitas vezes não atendemos o povo de Deus. Podemos olhar o espetáculo vergonhoso que foi durante esta pandemia, vergonhoso, de igrejas fechadas, de povo não sendo atendido, de povo vivendo uma religião virtual, quando se poderia ter organizado de outra forma. Nós, padres, temos que obedecer a nossos bispos, eles são nossos pastores. Mas é com dor no coração que a gente muitas vezes obedece naquilo que não gostaria de obedecer. Quantas vezes falei não só ao nosso bispo e a outros bispos, dizendo: nas épocas de guerra, de pestes, de pandemias, é o exército, é o corpo médico, clínico, hospitalar e a igreja que devem estar abertos. Mas muitos dos pastores se fecharam e sequer atenderam a quem quer que seja. Graças a Deus, aqui não aconteceu. Não por mérito meu, mas por graça do Senhor, ninguém ficou sem atendimento. Todos os doentes que precisavam visitas receberam, todos os que precisaram de atendimento de confissão ou direção espiritual receberam. Repito, não é por mérito meu, mas por graça de Deus, que nos preserva quando fazemos aquilo que Ele nos manda fazer. Os discípulos, os apóstolos, estavam muito cansados depois daquela primeira jornada que o Senhor os enviou 2 a 2. E estavam tão cansados e esgotados que, diz São Marcos, era tanta gente chegando e saindo para falar com Jesus e para falar com eles, que eles não tinham tempo nem para comer. E o Senhor se compadece dos apóstolos e diz: tomem um barco e vão adiante, lá eu vou os encontrar. Para quê? Para descansarem um pouco, não para passarem 30 dias descansando ou passar o resto do ano, descansar um pouco. Como é que é este descanso que propõe o Senhor? Todas as vezes que nosso Senhor Jesus Cristo descansou, Ele não pegou uma vara e foi pescar, Ele não foi passear, Ele foi
colocar-se em silêncio em algum lugar deserto, ou no Jardim das Oliveiras, ou em um lugar de pouco tempo que tinha para rezar e conversar com o Pai. Esse é o verdadeiro descanso. Quando nós procuramos o verdadeiro descanso, não é fazer férias de 30 dias. Podemos perguntar para qualquer um que faz férias de 30 dias, que nos últimos dias das férias já está aborrecido e cansado das férias, porque são férias vazias. O verdadeiro descanso se encontra no silêncio, no diálogo silencioso com o Senhor. E o Senhor envia os seus discípulos e apóstolos para descansar desta forma. Mas aí São Marcos nos diz algo muito interessante. Este povo, percebendo que os discípulos e os apóstolos tomavam barcas e iam para descansar, não lhes deu descanso. Foram se juntando pelas cidades e andando às margens do lago para chegar lá antes deles. E lá chegou esta multidão de São Marcos, de todas as cidades. Correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, que Jesus também ia numa barca, na barca de Pedro, viu essa multidão, e teve compaixão. Jesus deve ter dito a seus discípulos e apóstolos: não nos é permitido descansar. Vamos atendê-los, vamos cuidá-los, porque são ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. São Marcos não diz o que Jesus ensinou, estas muitas coisas. E aí vem a tradição, que nos preservou os ditos e ensinamentos do Senhor através dos apóstolos. Mas daquilo que o Senhor não ensinou com palavras, o Senhor ensinou com exemplos. Que nós, pastores da igreja, sacerdotes, padres, bispos, não temos direito a descanso, a não ser o descanso no Senhor. E que nós temos que largar tudo que estivermos fazendo, que não seja do Senhor, para atender o povo de Deus quando necessário. Este é um dos ensinamentos que a palavra de Deus nos diz hoje. Ao mesmo tempo que diz que nós, pastores, temos que deixar tudo que não é de Deus para atender as ovelhas sem pastor, também diz que as ovelhas devem buscar o bom alimento com os verdadeiros pastores, que lhes ensinam a reta doutrina do Senhor. Por isso as ovelhas têm que ter algum senso. Não podem ir atrás de qualquer um que se diga pastor e que ensine coisas contrárias à lei de Deus e aquilo que os apóstolos nos ensinaram, que aprenderam do Senhor. Algum bom senso deve ter. Para isso, basta uma fé mínima para reconhecer o que é certo e o que é errado. E se a fé é mínima e há dúvidas, nós sempre podemos e devemos pedir: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Peçamos ao Senhor que neste domingo, nesta semana que se abre, o Senhor possa nos aumentar a fé, para reconhecermos o que é santo e agradável ao Senhor. E também peçamos nessa semana de modo especial, nessa semana de modo especial, pelos sacerdotes, nós, padres e bispos, para que sejamos verdadeiros pastores, que deem o verdadeiro alimento e possamos assim conduzir a todos a salvação e, por graça de Deus, também nos salvarmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.